Meu nome é Rafaela Rutkowski, eu sou advogada tributarista formada pela PUC de São Paulo e essa é a roda de conversa do Matrix Tributária. Sejam muito bem-vindos! Para quem está tendo o primeiro contato com o nosso projeto hoje, eu explico o porquê de estarmos aqui. O Matrix Tributária é um projeto de iniciativa da Advocacia Walter Henrique, que tem como objetivo democratizar e tornar mais fácil o acesso a temas de direito tributário, direito econômico e áreas correlatas, sempre buscando estabelecer um espaço de diálogo com especialistas de relevância da área. Eu sou muito grata por poder desenvolver esse projeto com o Walter Henrique e com a Adriana Buarque. O Walter é advogado e sócio fundador da Advocacia Walter Henrique. Ele é formado pela PUC de São Paulo e gosta tanto da instituição que está lá até hoje, mas na qualidade de professor. A Adriana Buarque é economista de formação. Ela tem mestrado e doutorado na Unicamp e também dá aula na PUC. A pauta de hoje é um dos temas de maior importância, em que pese, infelizmente, ele não tem a devida relevância no judiciário, na doutrina e no poder legislativo. O direito tributário, ele não é um fim em si mesmo. Ele deve e pode ser compreendido como um instrumento de efetivação dos objetivos da Constituição Federal, entre eles da diminuição da desigualdade. Por isso que é muito importante falarmos em tributação e gênero. Para isso, contaremos com a presença da Tatiane Piscitelli. Ela, que é professora na FGV, tem mestrado e doutorado na USP em Direito e é uma das idealizadoras do Women in Tax no Brasil. Seja muito bem-vindo, Tatiane. É um enorme prazer poder falar com você. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Tatiane, eu queria que você contasse pra gente quem é a Tatiane, qual a sua história, como é que você chegou até aqui. Ai, obrigada. Bem, eu sou, como você mencionou, né? Eu fiz mestrado e doutorado na USP, eu sou também formada na Faculdade de Direito da USP, e desde muito cedo, eu diria, eu já tinha decidido pela carreira acadêmica. Então, eu tive uma carreira ainda na advocacia, mas eu sabia que eu gostaria de estar em sala de aula. E aí, justamente por isso, assim que eu me formei, ingressei no mestrado da Faculdade de Direito da USP, em Direito Tributário, sob orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. E aí, naquele momento, cerca de um ano, né, depois de estar no mestrado, eu entendi que eu deveria me dedicar integralmente ao mestrado, sob pena de eu não conseguir fazer uma pesquisa que eu julgava adequada. E aí, em paralelo a isso, eu já comecei a ministrar aulas em cursos de graduação, em faculdades localizadas fora do centro expandido de São Paulo, e eu digo que foi uma enorme oportunidade para mim, porque naqueles lugares eu aprendi a dar aula, conheci alunos incríveis e eram ambientes, né, muito desafiadores. Então eu dei aula na Unicastelo, que ficava em Itaquera, nem sei se existe mais, na Faculdade de Taboão da Serra, que hoje também não existe mais, mas foram oportunidades muito interessantes para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto acadêmico, né, de estar em sala de aula. E aí, na sequência do mestrado, eu já ingressei no doutorado. E durante o meu doutorado eu tive um período de pesquisa fora. Eu fiquei alguns meses na Escócia, porque eu estava pesquisando um autor escocês, que era o Neil McCormick, que trabalha com argumentos consequencialistas. Então eu passei 3 meses pesquisando na Escócia, e nesse mesmo momento meu marido, que também é acadêmico, ele estava na Alemanha, fazendo doutorado sanduíche. E aí depois desses 3 meses me mudei para a Alemanha para encontrar com ele, e aí lá eu fiquei só pesquisando na biblioteca e tive assim um enorme privilégio de ter essa pausa de um ano, né, das minhas atividades acadêmicas, de aula, né, melhor dizendo, para me dedicar só ao doutorado. E aí, quando eu voltei para o Brasil e defendi o doutorado em 2010, eu ingressei na FGV. Na verdade, eu tinha tido uma passagem na Escola de Direito da FGV em 2007, como pesquisadora, mas aí, como logo eu ingressei no doutorado e fui para a Alemanha, né, Escócia e Alemanha, eu tive que sair da FGV. Mas aí depois eu volto como coordenadora de cursos de pós-graduação no interior, de Direito Tributário, Direito Empresarial, e lá fiquei, né? Estou até hoje, sou hoje professora da graduação, do curso da disciplina de Direito Tributário, e também professora do programa de mestrado profissional. E eu acho que esse, assim, é um rápido resumo, só para dizer que eu construí, né, a minha carreira absolutamente focada nessas reflexões acadêmicas. É muito inspirador ouvir uma trajetória, né, como a sua. Eu acho que para
para as mulheres, para as operadoras do direito, contribui muito, muito obrigada. Mas agora indo para o cerne da questão, né? Eu acredito que é impossível falar sobre tributação e gênero sem transpor alguns paradigmas. Sejam eles com relação ao que as pessoas acreditam que saibam sobre o tema, ou com relação às dinâmicas pré-estabelecidas na sociedade que estimulam a desigualdade. Né? Eu acho que o primeiro paradigma que a gente pode tentar transpor é com relação o direito e a tributação e gênero é um tema recente. Você poderia falar para a gente do contexto histórico onde ele surgiu? Indo um pouquinho mais além. Esse não é um tema da sociologia fiscal? Como é que a gente pode trazer essa reflexão para o direito tributário? Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, quando a gente olha para a formação, né, desse movimento, ou melhor, para o próprio direito tributário, a gente percebe que as discussões tributárias, elas sempre estiveram presentes em momentos de crise e em momentos de crise política, né? Então, é muito raro que a gente não tenha alguma revolução social que por detrás tenha alguma questão tributária, alguma reivindicação quanto ao não pagamento de tributos. E em relação a esse vínculo, né, com tributação e gênero, não é diferente. Então, se a gente for olhar para a história, né, e aí voltando muitos anos atrás, esse vínculo entre tributação e gênero, ele aparece já no movimento sufragista, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, isso não aconteceu no Brasil, em que mulheres que estavam lutando pelo direito a voto se recusaram a pagar tributos justamente pelo fato de que elas não tinham direito de escolher os seus representantes. Então era, né, uma importação ali do lema da Revolução Civil Americana, no sentido de que, bom, se eu não tenho representação, não vai ter pagamento de tributos da minha parte. As mulheres fizeram exatamente isso num movimento de resistência a incidência tributária. Naturalmente que esse movimento ele vem de mulheres brancas e mulheres com muitas posses, né? E tem toda uma discussão sobre o movimento sufragista e como o movimento sufragista foi um movimento racista, né? O livro da Angela Davis deixa isso muito claro, mas a verdade é que se a gente olha, né, e faz esse recorte, a gente já percebe esse vínculo entre tributação e gênero lá atrás, na primeira onda do movimento feminista. Vindo mais, né, para os dias de hoje, internacionalmente, esse debate, ele já é um debate muito consolidado. Então, eu digo que na década de 90, né, a gente teve um trabalho muito importante, que foi de uma economista chamada Janet Stotsky, que publicou um paper reconhecendo que os sistemas tributários, eles podem ter discriminações implícitas ou explícitas de gênero. E a partir dessa ideia da Stotsky, esse tema, né, tributação e gênero, ele começa a ser estudado de modo mais sistemático, digamos assim. E essa metodologia, né, ou essa terminologia da Stotsky, que é esse reconhecimento de vieses implícitos ou explícitos de gênero nos sistemas tributários, ele é utilizado até hoje. Então, agora, bem recentemente, a OCDE lançou um documento analisando como que os sistemas tributários no mundo, de alguns países selecionados, né, se comportam em relação ao gênero, e ele utiliza exatamente essa identificação de vieses implícitos e explícitos. E isso é absolutamente fundamental e faz parte do direito tributário, porque o que a gente está falando aqui é do princípio da igualdade, né? Então, naturalmente que o princípio da igualdade, de uma perspectiva formal, é tratar todo mundo igual, né? Seria essa neutralidade que é defendida em muitas pautas, como na pauta de reforma tributária. Só que não é só a igualdade formal que importa também a igualdade material. E quando a gente fala de uma discriminação implícita, eu não estou falando de uma discriminação feita no texto da lei. Então, não é que a lei discrimina homens e mulheres diretamente, como já aconteceu, como acontece ainda em alguns sistemas, como na Suíça, que obriga que as mulheres casadas declarem imposto de renda em conjunto com os homens, o que faz com que a carga tributária delas sobre o salário aumente naturalmente.
Mas então isso seria uma discriminação explícita. Mas eu tenho também a possibilidade de uma discriminação implícita, que é essa discriminação que decorre de um arranjo social específico, de um arranjo econômico específico, que faz com que as mulheres sejam discriminadas em face do direito tributário. E isso é ofensa ao princípio da igualdade, no final das contas, né? Então a gente precisa reconhecer que esse, claro, é um tema que a gente pode olhar de uma perspectiva sociológica, que eu posso olhar e dizer, bom, então eu preciso trabalhar na política tributária para ter leis que impeçam as discriminações que hoje existem, mas sem dúvida nenhuma é um tema de direito tributário, porque eu estou falando de um princípio tributário fundamental, que é o princípio da igualdade. Então tá. Professor, em que pese que essa discussão, né, tributação e gênero, né, ela venha, ou seja, ela se reporte ao século XVIII, XIX, parece que no Brasil esse assunto ele anda de forma ainda muito incipiente, engatinhando, né? E na sua percepção, como é que os operadores de lei, como a jurisprudência vem caminhando nesse sentido e de que forma esse debate se coloca ao judiciário brasileiro e como os operadores da lei no Brasil podem se colocar, podem refletir sobre esse tema de uma forma mais propositiva? Bem, esse é um desafio, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer coletivamente, de uma perspectiva acadêmica e prática, que esta é uma pauta importante e que, portanto, né, o direito tributário, sim, ele se presta à redução das desigualdades, inclusive das desigualdades de gênero. E aí daria até, inclusive, para a gente fazer uma intersecção com raça, né? Desigualdade de gênero e raça, porque quando a gente olha para as mulheres negras, são elas as mais prejudicadas por um sistema tributário regressivo como o nosso. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, o reconhecimento da legitimidade dessa pauta. Um segundo ponto é entender se essa discussão ela tem reverberado nos nossos tribunais e nas iniciativas legislativas. Da perspectiva dos tribunais, nós temos uma evolução bem interessante olhando para o Supremo Tribunal Federal, já que a gente teve recentemente 2 julgamentos emblemáticos que consideraram a perspectiva de gênero, que foi o julgamento a respeito da incidência das contribuições previdenciárias no salário maternidade e do imposto de renda sobre pensões alimentícias. E ali foi interessante notar que, principalmente no primeiro caso, o salário maternidade, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz, olha, tem uma questão aqui estritamente tributária, né, que é a possibilidade de incidência ou não da contribuição, né, sobre o salário maternidade, mas tem uma questão que também é uma questão de gênero e que, se eu não considerar essa questão, eu estarei deixando de olhar para o princípio da isonomia, para uma eventual discriminação implícita que o sistema tributário pode trazer à luz desse caso específico. Já no julgamento das pensões, a gente teve esse mesmo movimento a partir do ministro Luiz Roberto Barroso, a partir do ministro Gilmar Mendes. Então, outros ministros encamparam essa discussão a partir de um olhar de gênero. Isso é muito interessante porque, primeiro, é inédito no Supremo, né, olhando para o direito tributário. É claro que isso já aconteceu em outras situações, em outras áreas, especialmente o direito penal, mas no direito tributário é inédito. E também, além do fato de ser inédito, nós temos hoje uma recomendação do CNJ, que é uma recomendação recente, no sentido de que os juízes e as juízas, ao julgarem casos, quaisquer que sejam, independentemente da área, devem também adotar uma perspectiva de gênero. Então, essa postura do Supremo já revela um julgamento sob perspectiva de gênero e consolida, de alguma forma, essa discussão no direito tributário, né? Então, é claro que a gente ainda precisa de mais trabalhos acadêmicos, nós precisamos de mais pesquisas, nós precisamos de mais textos em jornais, em mídias especializadas em direito, dizendo que esse tema é relevante. E a gente precisa, especialmente, do envolvimento da comunidade acadêmica, de professores e professores dizendo que essa é uma pauta que deve ser considerada porque tem sido considerada internacionalmente já há muitos anos. E, portanto, né, não estamos sozinhas, digamos assim. Mas, para além disso, reverberar isso no Poder Judiciário também é muito emblemático e eu acho que a gente tem visto esse movimento, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Professora, muitas vezes se associa o debate sobre tributação e gênero ao movimento que se chama Pink Tax. Essa associação ela faz sentido? Se faz sentido,
vamos fazer uma outra provocação. O que vem a ser o Pink Tax e quais são as implicações, para além do Pink Tax, de uma pauta que seja relevante quando o assunto volta-se para a tributação e gênero e como pensá-la no Brasil? Bom, essa, digamos, confusão com o Pink Tax, com esse termo, ela de fato é muito frequente, é muito importante que a gente esclareça. Então, o Pink Tax, na verdade, não é um tributo rosa, né? Como se a gente fosse traduzir literalmente. Trata-se de um fenômeno econômico que faz com que produtos destinados a mulheres, e portanto produtos, entre aspas, né, tipicamente femininos, sejam mais caros do que produtos tipicamente masculinos. Isso tem uma implicação tributária indireta. Porque se o produto que eu, mulher, consumo, ele é mais caro, naturalmente que eu vou ter uma tributação maior sobre o consumo, mas não porque a alíquota é diferente, né? Então, muita gente pensa, então a alíquota é diferente? Não. A alíquota do ICMS ou do IPI, do que quer que seja diferente? Não, a alíquota é a mesma. Mas se eu tenho um produto num invólucro rosa, digamos assim, ele tende a ser mais caro do que o produto no invólucro azul ou em qualquer outra cor. Essa discussão, ela surge, na verdade, na França, um grupo de feministas percebeu essa diferença de preço e lançou uma campanha dizendo, olha, nós temos aqui um ônus financeiro maior sobre as mulheres em razão de um direcionamento do mercado, né? Então não é algo que é propriamente tributário. O termo tax, ele vem, né? O termo para vincular a tributo vem para revelar que se trata de uma imposição ali da qual eu não consigo fugir e uma imposição que está escondida, né? Que não é clara para todas as consumidoras. A partir desse movimento na França, houve uma pesquisa nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Nova York, que foi promovida pelo Departamento de Consumo da cidade de Nova York, para mostrar que, de fato, em Nova York, pelo menos na cidade de Nova York, naquele momento da pesquisa, então as mulheres sim pagavam mais do que os homens, ou pelo menos a incidência de pagamento maior pelas mulheres, ela era mais frequente do que em relação aos homens. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa da SPM nesse sentido, de 2017, e alguns trabalhos de mestrado, mostrando justamente a existência do Pink Tax no Brasil. Isso revela uma discriminação do mercado em relação às mulheres, porque o mercado entende que as mulheres estão mais dispostas a gastar, né? Isso decorre também de colocar a mulher num lugar em que ela não é responsável pelas finanças e que, portanto, ela não está gastando o seu próprio dinheiro, ela está gastando no cartão de crédito do marido, então a mulher é mais fútil, então, portanto, faz sentido que ela gaste mais. É isso que sustenta, né, essa estrutura patriarcal da nossa sociedade, né? Um dos pontos de colocar a mulher no lugar do privado, né? Então, ela não está... o dinheiro não decorre do seu próprio trabalho, da ocupação do espaço público, e por isso não importa se vai ser mais caro. O que acontece, na verdade, é o oposto, né? Se a gente olha aqui para o Brasil, nós temos muito mais mulheres chefes de família, as mulheres são mais responsáveis financeiramente, as mulheres são mais responsáveis pela economia do cuidado, que é esse gasto com as necessidades essenciais, e, portanto, as mulheres, elas tendem a ser mais responsáveis, mas elas acabam pagando mais porque, eventualmente, sequer percebem. E um exemplo muito claro, né, e eu convido todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo a começar a fazer essa pesquisa, né, de campo, porque a gente encontra em todos os lugares. Eu conto, outro dia eu estava numa farmácia esperando o resultado do teste da Covid, e eu estava ali sentada, assim, olhando para o nada. E aí, quando eu olho para o lado na prateleira, tem 2 pacotes de fralda geriátrica. Um pacote azul e um pacote rosa. Era a mesma marca, a mesma quantidade de fraldas. A do homem custava R$35, eram 8 fraldas, a da mulher custava 38, né? Como se quem usa a fralda geriátrica também se importasse, né? Se o corte é diferente, ou ainda que seja, né, a localização do gel seja diferente, isso não justifica a diferença de preço, né? Então é uma diferença simplesmente em razão do gênero. Mas para além disso, tem hoje um mercado muito significativo de produtos contra a cólica menstrual.
Então, nós temos o Advil Mulher, a gente tem o Buscofen, a gente tem o Atrovente também Mulher, tem vários, né? Luftalfen, são muitos. E, no geral, são todos produtos, são todos medicamentos analgésicos que são vendidos sob outra roupagem também, né? Então, o Buscofen é o ibuprofeno 400 mg, o Advil Mulher é o ibuprofeno 400 mg, assim como o Advil comum, só que o Advil Mulher é mais caro. Por que o Advil Mulher é mais caro? Porque ele é direcionado às mulheres, ele tá numa embalagem rosa e tem o símbolo do feminino. Isso justifica, né? Pra mim, nesse caso, eu não sou consumerista, mas se trata de uma ofensa aqui ao direito do consumidor, eu diria até que é crime, né? Ao consumidor, porque, na verdade, é como se a farmacêutica dissesse, eu vou te entregar uma coisa diferente. Você, mulher, está com cólica? Tome o Advil Mulher, que você vai ter um impacto diferente no seu corpo do que você teria se você tomasse o Advil comum. Só que a substância é literalmente a mesma, não há nenhuma diferença. Então, esse caso, para mim, é o mais emblemático de Pink Tax. Muita gente fala da Gillette, né, azul e rosa, que também tem diferença, mas no caso do medicamento, é muito gritante isso, né? E é uma discriminação absolutamente clara e tem um impacto tributário, como eu disse, indireto. Muita gente confunde Pink Tax com tributação de absorvente, não é isso. O Pink Tax é esse fenômeno econômico, né, que resulta numa cobrança maior de preços sobre as mulheres. A tributação de absorventes é uma outra coisa, que aí sim é propriamente direito tributário e não se revela apenas, né, nesse fenômeno econômico da indústria, mas numa incidência tributária indevida sobre produtos que são essenciais e que se relacionam à dignidade da pessoa humana, acesso à educação e várias outras coisas. Então, o Pink Tax é ele tá mais nessa linha do mercado, né? De como o mercado se comporta em relação às mulheres. Só uma segunda provocação. É possível perceber mudanças nessas, ou seja, que estão atenuando essa discrepância, né? Porque se é o mesmo produto, né, e não há uma justificativa, alguns desses movimentos, né, de esclarecimento ou do público têm conseguido reverter. A professora tem alguma ciência de que, de fato, houve uma mudança no comportamento da indústria depois desse tipo de esclarecimento? Na minha opinião, não. Não claramente, porque a gente não tem um movimento muito estruturado. O que a gente tem são algumas páginas, né, assim, nas redes sociais feministas denunciando o Pink Tax. Então tem essa discussão acadêmica, né, de levantamento dos preços, mas eu acho que deveria ser algo que deveria ser construído da perspectiva do direito do consumidor, né? Então, eventualmente, o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que não é um instituto público, né, mas é uma organização da sociedade civil, fazer uma pesquisa e mostrar que, de fato, a gente tem essa diferença, ou não, né, ou é uma impressão nossa errada. Mas outro dia eu dei uma palestra numa grande plataforma digital e de marketplace, eu falei, bem, eu vou levantar aqui alguns exemplos para mostrar, né, em relação ao Pink Tax, eu vou usar só exemplos dessa plataforma. Assim, eu tive que parar de pesquisar, porque é uma quantidade e é muito evidente. Então, aí você pega lá, a mamadeira rosa e a mamadeira azul. A mamadeira rosa é sempre mais cara. O tapete de yoga, o rosa, o azul ou o preto. O rosa é sempre mais caro. Aí você diz, bem, mas você não é obrigada a consumir. Compra o preto. Mas e se eu quiser o rosa? Ou o desodorante, né? Você pega o Dove, básico ali, o neutro, e compara com o Dove Men, também neutro, o feminino, né? Ele é mais caro. Não há justificativa lógica para isso, né? Então, a gente até, lá no grupo da GV, a gente até cogitou e falou, bem, será que o corante é mais caro? Né? E portanto, por isso, né? Mas não, né? Porque o azul é uma cor tão básica quanto o rosa. Enfim, mas eu não vejo uma evolução nesse sentido. O produto rosa em si não me incomoda tanto, mas de fato, né? De repente você tem uma pessoa que quer o rosa. Mas o que me incomoda muito são essas ações da indústria farmacêutica ou de produtos de higiene pessoal no geral. Então, o desodorante, a Gillette, a fralda geriátrica, porque realmente não tem nenhum sentido. Uau, tô constrangido.
E é muito interessante porque eu fui a campo. E eu fui procurar refis de barbear. Tem o azul, tem o rosa. Usos distintos, mas eu localizei o mesmo produto. 60% de diferença. O rosa muito mais caro. Então, assim, é de fato uma coisa assustadora. Sim. E essa desigualdade em preço e matéria tributária também assusta, porque a gente tem desigualdade com relação à tributação de mercadorias, serviços, sobre a renda e ganho de capital. Como lidar com essas disparidades e como ajustar, compreender e enfrentar esse tema? Então, olhando especificamente para o direito tributário, então, né, que eu acho que essa é a sua questão. Como a gente constrói um sistema tributário mais justo, né, olhando para essa questão da desigualdade de gênero e raça, né, se a gente pode colocar junto. Em primeiro lugar, a gente deve visar a construção de um sistema tributário menos focado na tributação do consumo. Né? Acho que esse é um primeiro ponto, porque a gente tem uma regressividade muito intensa no nosso sistema tributário pela nossa dependência da tributação do consumo. Cerca de 43% da arrecadação tributária decorre da tributação de bens e serviços, e essa regressividade, ela afeta mais diretamente, como eu mencionei, as mulheres negras, porque são elas que estão na base da nossa pirâmide remuneratória. Hoje, cerca de 40% da população que vive em situação de extrema pobreza, essa população é composta por mulheres negras, né? Então, são elas que são mais prejudicadas por um sistema tributário desigual. Então, reduzir essa regressividade. Como que a gente reduz essa regressividade? Claro, tributando menos o consumo e tributando mais a renda, porque olhando para a renda, quando a gente olha para os benefícios da tributação do imposto de renda, esses benefícios beneficiam quem? Os homens brancos, né? Então, quando a gente olha para a não tributação de dividendos, quem se beneficia pela não tributação de dividendos são os homens brancos, que são aqueles que estão no topo justamente dessa distribuição de renda. Então, e se a gente considerar que o benefício tributário é um gasto, na verdade, do Estado, né? Então, na literatura ele é qualificado como gasto tributário porque é uma despesa indireta do Estado, o Estado deixa de arrecadar, trata-se de alguma forma de um investimento indireto do Estado. O Estado está escolhendo beneficiar aquele grupo de pessoas, mas esse benefício realiza os objetivos da República Federativa do Brasil? Não, na verdade, ele infirma esses objetivos na medida em que ele intensifica as desigualdades, porque ele concentra mais renda na mão dos homens brancos e faz com que as mulheres negras que estão na base sejam muito tributadas no consumo. Então, a saída é essa: a gente precisa tributar mais a renda e distribuir melhor a tributação do imposto de renda e fazer com que haja mais ônus sobre a camada mais rica da sociedade, que são os homens brancos. Um segundo ponto é reconhecer que o nosso princípio da seletividade do ICMS ele tem sido mal aplicado. Né? Porque a gente tem uma míriade de incentivos fiscais para o ICMS, mas não tem um incentivo estruturado para produtos que são tipicamente femininos, como os produtos de higiene menstrual. E aí é muito interessante que quando a gente traz essa discussão, existe uma resistência gigantesca, porque isso, na verdade, só beneficiaria mulheres ricas, né? Ou beneficiaria também mulheres ricas que não precisam do benefício, ou então o benefício não vai reverberar no preço, então também não faz sentido você conceder o benefício, ou então o melhor é resolver pela via do gasto público e distribuir os absorventes. Eu concordo com o argumento da distribuição, eu acho que tem que ter distribuição gratuita, mas a verdade é que hoje no Brasil a gente está no pior dos mundos. Nem a gente tem uma distribuição gratuita estruturada, porque a despeito da derrubada do veto daquela lei, né, que previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes e pessoas em vulnerabilidade econômica. O Bolsonaro vetou essa lei. O veto foi derrubado pelo Congresso. A despeito dessa derrubada, não houve a implementação efetiva do programa. Então, também, haver a previsão da distribuição não assegura que a distribuição vai existir. Então, hoje a gente não tem uma distribuição estruturada, a gente tem alguns programas em alguns estados e municípios, mas não é nada nacional, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma tributação muito elevada, né? Então, um bem que deveria ser incluído na cesta básica, no mínimo, acho que deveria ser isento, mas, no mínimo, tem a mesma tributação dos bens da cesta básica. Ele é tributado entre 18% e 22%, né? Não faz sentido se tratando de um bem essencial. Então, olhar para a seletividade
do ICMS. Eu tô falando aqui só de produtos de higiene menstrual, mas quando a gente olha para as economistas feministas, né, ou que olham para a economia também de uma perspectiva feminista, elas dizem que é fundamental que haja redução da tributação sobre o consumo de bens relacionados com a economia do cuidado, porque são as mulheres as responsáveis. Então, dados recentes do IBGE mostram que as mulheres se dedicam ao cuidado da casa e das pessoas que nela habitam o dobro de horas que os homens durante a semana. Isso independentemente de a mulher estar empregada formalmente no mercado de trabalho. Então não é que a mulher só, com muitas aspas, se dedica ao lar. A mulher muitas vezes se dedica ao lar e também trabalha fora de casa. Então ela trabalha dentro e fora de casa. Então é ela a responsável por ir à farmácia, por ir ao supermercado. Então esses bens que são bens essenciais, se eles são muito tributados, isso tem um impacto onde? Na renda da mulher, que já é 22% menor do que a renda do homem. Isso se eu considerar a média, porque se eu fizer a intersecção entre gênero e raça, uma mulher negra recebe apenas 44% do salário de um homem branco. Então o impacto é ainda maior para a população negra e para a população feminina negra. Então, de novo, olhar para a seletividade do ICMS e como ela tem sido efetivamente aplicada. E, por fim, uma tributação mais adequada da propriedade, porque a nossa tributação sobre herança e doações, ela pode muito bem ser melhorada. A gente tem, em muitos casos, regressividade do ITCMD, na medida em que existem estados que sequer isenção têm, né? Ou que tem alíquotas únicas, né? Não tem progressividade de alíquotas, uma tributação mais adequada de ITR, especialmente se a gente considerar que, olhando para os dados da Receita Federal, quem concentra propriedade imobiliária são os homens, né? Então isso fica muito claro pelos grandes números da Receita. Então também uma melhor tributação da propriedade faz com que a gente tenha um sistema tributário mais harmônico dessa perspectiva. Uau! Para mudar tudo isso, que tipo de política pública a gente pode ter com efetividade? Qual que é o grande desafio? O que você antevê com relação a isso? Você comentou agora com o preço, o tributo que é repassado no preço. Normativamente, é possível a gente evitar que esse tributo seja repassado? Que tipo de política pública a gente pode implementar? Eu acho... Primeiro, né, a gente tem que pensar em algumas proposições legislativas que seriam adequadas. Em primeiro lugar, se a gente for prever isenção ou redução tributária de produtos de higiene menstrual, deveria haver uma previsão expressa quanto ao repasse dessa redução no preço. Então, eu preciso que essa redução reverbere no preço e a gente tem formas normativas de fazer isso e tem formas de fiscalizar. Esse é um primeiro ponto. O fato de, mas talvez não seja repassado, isso não pode interditar o debate, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto a gente pode olhar com mais cuidado para os benefícios fiscais existentes. Então, para além, né, de reduzir ou mitigar benefícios que só beneficiam a população mais rica da nossa sociedade, portanto, os homens brancos, nós poderíamos também pensar em benefícios voltados ao incentivo da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, mais ou menos como o programa Empresa Cidadã, que aumenta a licença maternidade, né, e dá um incentivo de imposto de renda para as empresas que aderem ao programa, algo nesse sentido para empresas que contratem mulheres e as coloquem em cargo de gestão, contratem mulheres chefes de família, contratem mulheres negras. Agora, recentemente, na Argentina, a gente teve a aprovação de uma lei nessa linha, né? Então, se a empresa tivesse, não me falha a memória, mais de 20% de mulheres e pessoas trans em cargos de gestão, ela vai ter uma dedução do imposto de renda. Então, a gente pode pensar em trabalhar benefício fiscal nesse sentido. Só que para que isso ocorra, a gente tem um enorme desafio. Para além do desafio de legitimar essa pauta perante a academia tributária, a gente tem o desafio da representatividade. Agora, depois das eleições, né, dessas últimas, a gente teve um pequeno aumento da presença de mulheres no parlamento, saiu de 15% para 18%, que é nada, né? Então, a gente não tem representatividade política. E sem representatividade política, é muito difícil que essa pauta caminhe. Então, eu acho que o nosso desafio também né, da perspectiva acadêmica, pautar o debate público, né? Porque eu acredito que a academia tem esse papel também, né? Muito
importante, fundamental, que é de pautar o debate público. E aí tentar fazer com que o Congresso, com que o nosso parlamento olhe para essas questões, especialmente porque agora a gente vai discutir reforma tributária, olhe com essas questões com a devida importância que elas têm, né? Mas a gente tem um desafio enorme para transpor, que é o fato de que o nosso parlamento é majoritariamente masculino e, eventualmente, se prejudicaria, né, com a revogação de benefícios fiscais que atingem justamente, né, a população que compõe esse parlamento. Bom, eu acho que o objetivo da nossa conversa é esse, né? Trazer luz, trazer relevância para esse debate que não tem como a gente ignorar hoje em dia mais. Ele tem que inspirar outras pessoas a estudarem sobre o assunto, a falarem, a debaterem, a essas pautas se tornarem relevantes. E puxando um pouco para essa questão de inspiração, eu quero saber agora de você. O que te inspira, Tatiane? Dá pra gente uma dica gastronômica, filme, livro, podcast, enfim, o que tem te inspirado? Tá, bem, eu sou uma pessoa que leio muita literatura, né? E já há muitos anos eu brinco que eu só leio mulheres, né? E tem uma coisa que me irrita um pouco, né, na literatura, que as mulheres que são fenomenais, né? São excelentes escritoras, haja vista a lista do Jabuti, né? Que entre os 10 finalistas, a maioria era de mulheres. E o livro do ano também do Prêmio Jabuti foi um livro de uma mulher. Existe também, assim como acontece nesse debate sobre tributação e gênero, que muitos tributaristas olham e falam, isso é um tema de mulher, existe também essa segmentação na literatura. Isso aqui é literatura de mulher, é literatura feminina, né? De modo que os homens também não se apropriam e não leem textos de mulheres. Então, eu já há muitos anos só leio mulheres. Eu ainda brinco que eu faço uma única exceção, que é o Walter Hugo Mãe, que é maravilhoso e que tem uma literatura, assim, uma escrita tão poética que eu abro uma exceção para ele. Mas, então, o que me inspira muito é isso. É leitura, eu digo que é meu hobby, né? Ler literatura. E aí, nesse contexto, eu tenho algumas boas indicações, algumas já bem batidas, que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente já leu, que são todos os livros da Helena Ferrante, em primeiro lugar, porque ela... E é interessante, né, Helena Ferrante, porque ninguém sabe a identidade dela, né? E há uma teoria de que ela seria um homem, né? Que é um escritor italiano, que é o Domenico Sartoni, se não me falha a memória, agora talvez eu tenha errado o sobrenome dele. E, na verdade, então há uma teoria que ela seria ele, né? Porque ela nunca veio a público. E há uma outra teoria que, na verdade, ela é casada com ele. E aí eu sempre digo, gente, quem diz, né, que Helena Ferrante é um homem, pode ser que seja, né, mas quem diz que não entendeu, porque nenhum homem escreveria o que ela escreve sobre as mulheres e sobre as relações. Então ela é absolutamente maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, eu li tudo que ela escreveu. Então todos os livros que ela escreveu eu já li, e ela, durante um período, ela foi colunista no The Guardian, então também li as colunas dela. Então Helena Ferrante, para mim, ao concurso, é maravilhosa. E ao lado da Helena Ferrante, eu gosto muito, a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravação, tem um livro que me marcou muito, para além dos livros de teoria feminista, né, Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo é absolutamente maravilhoso, mas tem um livro que me marcou muito, que foi o livro da Ingrid Betancourt, que é a memória dela sobre o período que ela ficou sequestrada pelas Farc, ficou 7 anos, né, sequestrada. O livro se chama Não Há Silêncio que Nunca Termine, e é absolutamente maravilhoso porque mostra, assim, a absoluta força dessa mulher que tinha, que estava ali disputando um espaço político, né, porque ela era candidata, e quando ela foi sequestrada, ela estava a caminho de um comício ou de um evento político, e que a assessoria dela falou, não vá, é perigoso, né, então a gente pode ter algum ataque no meio do caminho, e ela falou, não, eu vou porque eu tenho que ir. No final das contas, ela ia de helicóptero, alguém que era opositor político a ela não quis dar carona no helicóptero, justamente porque ela era uma candidata forte, e ela acabou indo de carro e perdeu essa carona de helicóptero e acabou sequestrada, né? E aí ficou 7 anos. Assim, é um relato, de uma força, né, que é absolutamente comovente. Então eu diria isso, o que me inspira hoje é literatura, e como livro, assim, eu indicaria muito para quem não leu esse relato da Ingrid Betancourt, é absolutamente
é fenomenal. E aí, só para terminar, em termos de mais uma indicação de podcast, que eu ouço muito, também sou muito ouvinte de podcast, tem um que certamente todo mundo ouviu, que é maravilhoso, que é o Praia dos Ossos, né, que conta sobre o julgamento e o assassinato e a vida da Ângela Diniz, que é fenomenal, né, que é feito pela Rádio Novelo, e um outro, que agora é mais recente, que não tem essa pegada de gênero, mas que é muito bom, que é o Projeto Querino. Que conta do processo de escravização no Brasil e da influência desse processo de escravização em diversas áreas da nossa sociedade. Então tem um episódio, que eu acho que é o 3, que fala da formação da música brasileira e como os escravizados contribuíram para a formação da música brasileira. Esse podcast assim, é absolutamente fenomenal, todo mundo deveria ouvir para entender tanto o racismo estrutural, quanto o fato de que a nossa sociedade seria muito diferente se a gente não tivesse tido toda a colaboração da população negra que foi torturada, que foi escravizada. Então, para a gente se reconhecer como país, eu acho que é absolutamente fundamental. Bom, Tatiane, eu agradeço novamente, foi um prazer poder falar com você. Prazer foi meu, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais uma roda de conversa do Matrix Tributária. Agradecemos a todos que ficaram até aqui, mas nós sabemos que esse tema não se esgota nessa roda de conversa. Por isso, acessem nossa plataforma Matrix Tributária. O link está na descrição do vídeo. Contem pra gente o que vocês estão achando e que temas vocês gostariam de ouvir uma reflexão mais aprofundada. Muito obrigada!